Vamos dar início ao módulo 9, Meteorologia. A palavra meteorologia vem do grego, onde o meteoro significa elevado no ar, e logia significa estudo. Então é a ciência que estuda a atmosfera terrestre. Os seus aspectos tradicionais são a previsão do tempo, né? E a climatologia. Para que ocorra a condensação do vapor de água contido no ar atmosférico e se comece ali a se desencadear um processo de formação das nuvens. E esse processo ocorre em determinada altitude. É necessário que haja o resfriamento desse ar até que a umidade relativa tenha atingido 100%. A atmosfera, a cada nível de altitude, tem uma temperatura do ar, ou seja, conforme o ar sobe, ele se expande e tende a resfriar. Vamos analisar os tipos de nuvens, a começar pelas nuvens mais altas, chamadas cirros. É um tipo de nuvem comum, geralmente está associado a dias bons, dias ensolarados. Ela tem a aparência como se fosse um pequeno véu, constituída de geralmente cristais de gelo. Como nuvem alta, temos também a cirrostratus, assemelha-se a uma nuvem strato, e também a altostratus, diferenciando-se por ser mais alta e mais fina. Mantém a aparência de lençol sobre o céu, permite uma grande passagem de luz do sol. Em alguns casos, há a formação de halos. Esses halos são como se fosse um círculo em torno do sol. Ainda com relação às nuvens altas, temos as cirrocúmulos. Apresentam forma de pequenos círculos, muito semelhante às altocúmulos. A diferença é apenas por apresentarem uma cor mais esbranquiçada. Ocupam grandes áreas e pode aparecer tanto em sequências quanto em formas isoladas. Temos as altocúmulos, conforme o nome sugere que seja uma nuvem alta. No entanto, as altos são nuvens médias. As altocúmulos, nuvens que apresentam a forma de pequenos tufos de algodão, relativamente separados entre si com pequenas espessuras. Não formam chuvas ainda, mas a presença pela manhã costuma indicar a ocorrência de tempestade no final do dia. Novamente nós temos uma nuvem que começa com a palavra alto, altostratus. Também uma nuvem média. Essa nuvem ela é cinza, né? Cinza, um tom azulado, permite relativamente a passagem do sol, mas sem formas de halo. Elas não chegam a encobrir o sol de uma forma total, mas não provocam halos também. O macete para identificar uma altostratus é olhar para o chão e ver se elas fazem sombra. No mar, isso acontece, elas fazem sombras na própria água. As cúmulos são nuvens baixas que apresentam um desenvolvimento vertical com a altura de suas bases entre 0 e 3 km. Geralmente, um pouco arredondadas, comumente se apresentam na cor branca e às vezes um cinza mais claro, indicando quase sempre um tempo mais calmo e sem chuvas. As cumulonimbus, muito conhecidas por serem nuvens de formação de tempestades, nuvens de trovoadas, as cumulonimbus também apresentam desenvolvimento vertical, com as bases variando entre 1.000 a 3.000 metros e topos com mais de 10.000 metros de altura. Se o topo apresenta um espectro de uma bigorna, graças às massas de ar que se desenvolvem nessas altitudes. No interior, apresentam correntes ascendentes e descendentes,
correntes que podem causar grandes turbulências nas aeronaves ao passar no interior dessas nuvens. As estratos são nuvens baixas, apresentam-se de uma camada homogênea e suaves, parecidas com a nimboestratos, diferenciando dessa por serem mais baixas e uniformes. São confundidas também com as altoestratos, que são nuvens médias, não? Permitem a passagem da luz do sol, costumam produzir chuvas bem fracas ou as conhecidas garoas. Temos as estratocúmulos. Elas se apresentam de uma forma de um lençol descontínuo, um aspecto acinzentado ou uma cor branca, com grandes manchas escuras. São os principais responsáveis pelas grandes turbulências em aviões e helicópteros, em virtude das velocidades de deslocamento. Temos as nimboestratos, são nuvens baixas também, escuras, mas geralmente provocam chuvas não muito fortes, porém duradouras, impedem totalmente a passagem da luz do sol e apresentam uma cor cinza, uma forma não muito bem definida e uma base difusa, baixa e muito espessa. Temos aqui uma tabela com os principais tipos de nuvens, a classe, a designação, ou seja, a sigla da nuvem, e a altura da base, é a parte mais próxima da crosta terrestre. Então, começando pelas nuvens baixas, nós temos as cúmulos, tem a base entre 0 a 3 quilômetros. Temos também as cumulonimbus e tem a base entre 0 a 3 quilômetros também. Nós temos as estratos, a base em torno de 0 a 2 quilômetros. Estratocúmulos, base de 2 até 2 quilômetros. As nimbus estratos, de 0 a 4 quilômetros. As nuvens médias, aquilo que nós falamos, são as nuvens que começam com o nome de alto, mas são médias. Nuvens médias, altoestratos, tem a base entre 2 a 7 quilômetros. As altocúmulos têm a base também entre 2 a 7 quilômetros. As nuvens mais altas, então, como nuvens altas, nós temos as cirros, base entre 7 a 18 quilômetros. As cirrocúmulos, nós temos a base também entre 7 a 18. E as cirros estratos, da mesma forma, base de 7 a 18 quilômetros. Falando de noções de meteorologia, é necessário conhecer a composição da atmosfera e a sua estrutura. Esses fenômenos meteorológicos vão ocorrer na atmosfera e, para compreendê-la, é preciso que a gente conheça a composição e a estrutura da atmosfera. Geralmente, em média, ao nível do mar, a composição é da seguinte forma: nitrogênio, 78,08%, oxigênio, 20,95%, argônio, 0,93%, dióxido de carbono, 0,03%, outros gases, 0,01%. São gases raros, gases nobres, como xenônio, criptônio e outros gases. Além disso, o ar atmosférico contém também vapor d'água e impurezas. Falamos da composição da atmosfera, vamos conhecer agora a sua estrutura. Quanto à estrutura, a atmosfera pode ser dividida nas seguintes camadas. Primeiro, a troposfera ou baixa atmosfera. A temperatura decresce com o aumento de altitude, em média 1 grau Celsius a cada 150 metros de altitude. Ou seja, à medida que você avança, a cada 150 metros que você sobe, você decresce a temperatura 1 grau. A estratosfera, temperatura praticamente é constante.
Na mesosfera, comportamento irregular da temperatura, aumentando de maneira geral com a altitude. E a termosfera, temperatura aumenta com a altitude. Atmosfera, sua composição e estrutura. Em que camada atmosférica os helicópteros voam? Seria coerente dizer é a troposfera, mas na realidade esses aparelhos não voam tão alto e são usados de 150 a 400 metros de altura, não ultrapassando nem mesmo 1 quilômetro. Logo acima nós temos a rota destinada aos aviões. Então, para evitar a colisão dessas aeronaves, elas se mantêm nessa altitude. A influência dos movimentos de rotação e translação da Terra. 2 importantes fatores responsáveis pelos fenômenos meteorológicos e climáticos são a rotação diária da Terra em torno do Sol, o movimento de translação ou revolução anual da Terra em torno do Sol. O aquecimento e resfriamento diário resultam da rotação da Terra em torno do próprio Sol. Conforme a Terra gira, o lado voltado para o Sol é aquecido. Quando a noite chega, esta parte resfria, geralmente alcançando temperatura mínima. A influência dos movimentos de rotação e translação da Terra. Esses efeitos acontecem anualmente em torno do Sol. São modificados pela inclinação do eixo da Terra, as áreas sobre as quais incidem raios diretos ou raios perpendiculares do Sol recebem mais calor que aquelas às quais os raios incidem de forma inclinada. Por outro lado, no inverno as alturas atingidas pelo Sol são mais baixas. Se os raios incidem mais inclinados, de uma forma menos concentrada, isto é, essa quantidade de raios solares cobre uma área maior da superfície da Terra. A influência dos movimentos de rotação e translação da Terra. Os raios que atingem a Terra, raios solares, aquecem a Terra. Os raios perpendiculares aquecem de uma maneira mais contundente. Nas calotas se apresentam mais resfriadas, porque essa ação dos raios solares não é direta. Então ele se dispersa, mantendo pouco aquecido as calotas da Terra. Os elementos meteorológicos. Como elemento meteorológico temos os centros de baixa e alta pressão atmosférica. Nos centros de baixa pressão atmosférica, concentram-se a umidade de uma determinada área. Isso ajuda a formação de nuvens e, consequentemente, favorece a ocorrência de chuvas. Nos centros de alta pressão, há uma retirada da umidade de uma determinada área e o ar seca. Em consequência, não há formação de nuvens, e não havendo formação de nuvens, diminui a chance de termos a ocorrência de chuvas. A fim de complementar o ensino até aqui, procurem assistir o filme 10 tipos de nuvens. Encerrando o treinamento de MCIA, a Fox Treinamentos agradece pela sua preferência e participação no curso.